Bem-vindo ao nosso canal Eva Oliveira e Savaş Kazlı, História Cultural e Conhecer Turquia. E hoje vamos compreender a data 8 de março, por que essa data foi tão histórica e tão cheia de histórias ruins, né? E virou esse marco que hoje em dia é comemorativo. O fato é que em 1911 aconteceu um incêndio em uma fábrica na cidade de Nova York, assim matando 130 operárias carbonizadas. E esse marco foi uma revolução para essas mulheres. E assim começou uma história ao longo do tempo. Lembrando que não foi no dia 8 de março, e sim em 25 de março de 1911. Que era 1911, já estava acontecendo uma revolução, que era a Revolução Industrial, que acontecia na Europa. Então, a Revolução Industrial foi um grande marco dentro da industrialização, assim fazendo com que várias mulheres começassem a trabalhar. Antes já trabalhava em casa, mas com a Revolução Industrial começaram a trabalhar nas fábricas. Lembrando que o salário era baixo e assim elas começaram também a fazer manifesto, a criar o porquê desse motivo. Desde o final do século XIX, vários movimentos oriundos foram acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, devido à Revolução Industrial. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, no seu livro A Era das Revoluções, a Europa era o país que mais era rico nesse momento, porque os ingleses tinham alto poder de capital e assim conseguiram patrocinar a indústria, industrializar, a montar as fábricas e patrocinar, principalmente a máquina a vapor. E dentro desse contexto das indústrias, eles precisavam de uma mão de obra. E quem era a mão de obra barata naquele momento? As mulheres, também as crianças. E assim começou os movimentos mais abrangentes, no caso as greves, e no caso as mulheres começaram a fazer greve. Por quê? Baixo salário, muitas horas de trabalho, em torno de 15 horas diárias, e também queriam acabar com o trabalho infantil. Até hoje existe, mas naquele momento o trabalho infantil era muito sério. E assim, em maio de 1908, ocorreu nos Estados Unidos uma revolução de mulheres também fazendo um manifesto, querendo direitos iguais aos homens. Esse já foi um outro marco também evolutivo dentro da questão das mulheres. Em 1909, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data do Dia das Mulheres, mas não dia 8, e sim dia 29 de fevereiro, assim fazendo um protesto, levando muitas mulheres para as ruas, e também teve greve. E dentro desse contexto, muitas fábricas foram fechadas, falidas por um motivo longo. Até novembro desse ano de 1909, muitas fábricas foram fechadas, assim a economia também sendo prejudicada. Em 1910, teve uma conferência na Dinamarca com as mulheres socialistas. O fato era honrar as questões das mulheres feministas e assim ter uma data anual para prevalecer elas. E dentro desse, obter o sufrágio universal, que é a questão do poder do voto. Já durante a Primeira Guerra Mundial, segundo o historiador Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, que é um contexto da Primeira Guerra de 1914 a 1918, o que aconteceu por motivo das nações, disputas imperialistas, nacionalismo, alianças militares e corrida armamentista. Tudo isso foi o resultado das transformações que acontecia na Europa, que é o capitalismo financeiro e o capitalismo industrial, e assim nascendo o imperialismo e o neocolonialismo. Durante esse período de Primeira Guerra Mundial, no dia 8 de março de 1917, aproximadamente 90 mil operárias
manifestaram-se contra o czar Nicolau II. As mal condições de trabalho, fome e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Um ato que ficou conhecido na história como Pão e Paz. Assim, dia 8 de março de 1917 consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher apenas em 1921. E só na Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, a ONU, Organização das Nações Unidas, assinou um decreto internacional destacando os direitos de igualdade entre homens e mulheres. Já em 1960, as mulheres já ganham mais forças nos grandes movimentos que aconteceram durante essas décadas de 60. E em 1975 já teve a primeira comemoração oficializada do Dia Internacional da Mulher, mas sem data. E em 1977, um grande marco, que assim as Nações Unidas oficializou o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Então, amigas, desejo a todas um feliz Dia Internacional da Mulher, que essa data, dia 8 de março, foi tão cheia de mortes, polêmica, história, e que sirva para nossas futuras gerações, as mulheres. Não a questão só de igualdade com o homem, questão de trabalho, de salário, mas a questão também de respeito. Beijo, beijo com glamour, mulheres!